guerreira! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto que é polêmico e que é uma grande dor de cabeça para os professores de literatura. Sempre que eu indico uma obra para ser lida pelos alunos, a primeira pergunta que eu ouço é: professor, não tem filme? Não tem um filme que a gente possa substituir, né? Deixar de ler a obra e assistir o filme? E tem, né? Geralmente tem filmes adaptados aí dessas obras literárias. Mas a pergunta que fica é a seguinte: assistir a um filme substitui a obra que ele representa? E a resposta é não. Não substitui, gente. São linguagens diferentes, são artes diferentes. A arte literária tem suas peculiaridades, a arte visual do cinema tem outras peculiaridades. Quer ver um exemplo? Olha essa obra aqui, ó. Isso aqui é uma relíquia. Trata-se da adaptação, né, para o cinema, para uma série feita pela Rede Globo do Grande Sertão Veredas. Eu consegui isso aqui num sebo, isso aqui é uma verdadeira relíquia, é raro, tá? É uma obra maravilhosa. Você tem aqui o Tony Ramos representando o Reobaldo, a Bruna Lombardi representando o Diadorim, o Tarcísio Meira está maravilhoso no papel do Hermógenes. A história é fiel à obra, tá? Não se trata de uma adaptação livre, é fiel à obra, mas não é a obra. Gente, e a linguagem do Guimarães Rosa? E a prosa poética, os neologismos, aquelas descrições daquelas paisagens que aguçam a nossa imaginação, tudo isso se perde ao ser transportado para o cinema, para a televisão. Quer um outro exemplo? Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Tem um filme do Nelson Pereira dos Santos, filme antigo, ainda em preto e branco, que é extremamente fiel a essa obra. Uma das adaptações mais fiéis que eu já vi para o cinema de uma obra literária. Até aquele aspecto cíclico da obra, porque essa obra ela começa e termina mais ou menos da mesma forma. Os retirantes, né, a família do Fabiano fugindo da seca. Então o filme começa com uma câmera parada naquele sertão nordestino e a família vem vindo de longe se aproximando da câmera. E o filme termina com essa mesma câmera parada, só que aí pega a família de costas se afastando da câmera. Então isso dá exatamente aquela impressão que você tem no livro, de que eles andam, né, passam por dificuldades, lutam, mas terminam na mesma situação de retirantes, fugindo da seca. Tá? A questão da linguagem dos personagens, os personagens têm dificuldade de falar, quase não conseguem conversar entre eles. Também tem uma cena no filme que mostra o Fabiano e assim a Vitória no capítulo Inverno. Tá chovendo, né? Eles estão felizes, encontraram um lugar onde eles podem viver e tal. E eles começam a conversar entre eles. Só que não é um diálogo, né? Porque eles não conseguem formular frases coerentes, né? Naquele jogo característico da linguagem, né? Entre um emissor e um receptor. Então o que eles estão fazendo, na verdade, é um monólogo interior. Cada um está falando as suas próprias ideias de maneira muito caótica, muito confusa. E o filme mostra isso com maestria. Assim, a Vitória e o Fabiano olhando para o vazio, falando ao mesmo tempo, simultaneamente, o que prova que eles não estão conversando entre eles. A cena da cachorrinha baleia, né, dos seus sonhos, dos seus delírios, quando ela está morrendo, também é maravilhosa no filme, mas não substitui o livro. A linguagem característica desse grande escritor brasileiro que é o Graciliano Ramos, com a sua concisão, aquela linguagem seca, direta, objetiva, não tem como traduzir na linguagem do cinema. Aí você vai perguntar, mas professor, não tem nenhum livro que possa ser substituído por um filme? Se for uma narrativa, não, eu desconheço. Agora, você tem outras formas literárias, outros gêneros literários que se adaptam muito bem para a linguagem do cinema. Por exemplo, o teatro.
o gênero dramático. Afinal de contas, um texto dramático não foi feito para ser lido, ele foi feito para ser representado num palco, onde você tem lá o figurino, você tem o cenário, você tem os atores, né, representando os gestos, né, as expressões faciais dos personagens e tal. Então é um texto para ser apreciado visualmente. E nesse caso, quando você tem uma adaptação fiel para o cinema, para a televisão, aí sim você tem uma obra que pode substituir o original. Quer um exemplo? Olha aqui, ó. Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Tem uma adaptação também feita pela Rede Globo dessa obra que é extremamente fiel a ela. Inclusive com aquela parte, né, porque isso aqui é um poema narrativo, tá? Tem uma parte que foi musicada pelo Chico Buarque. E na adaptação feita pela Globo, isso é cantado pela Tânia Alves, né? Quando fala ali sobre a questão agrária, né? Da divisão da terra, quando fala que a terra a cova em que estás é a parte que te cabe neste latifúndio. Isso foi musicado pelo Chico de forma maravilhosa também, e é um dos pontos altos dessa obra. Essa obra, sim, se você assistir essa adaptação fiel, você terá todas as impressões que você teria, até mais do que você teria lendo apenas o texto em si. Porque o texto, como eu falei, é um texto dramático, não foi feito para ser lido, foi feito para ser representado num palco. Quer outro exemplo? Poesia. Poesia declamada funciona maravilhosamente bem. Tem uma declamação feita pelo Paulo Autran, do Ode Triunfal, do Fernando Pessoa, que é simplesmente maravilhosa. E aí você vai me perguntar assim, como já me perguntaram em sala de aula: professor, mas e audiolivro? Audiolivro, gente, ó, eu vou confessar que eu nunca tive paciência para escutar um audiolivro inteiro. Imagina o Grande Sertão Veredas em audiolivro. Seriam horas e horas, tá? Eu prefiro a leitura, estou habituado com isso. Mas o audiolivro funciona melhor do que o filme, tá? Porque é como se alguém estivesse lendo para você. E aí você retorna aqueles momentos de criança, né? Um adulto lendo para você e tal. Aí é maravilhoso. Aí funciona. Audiolivro funciona. Porém, filme, adaptação de narrativas no cinema não é a mesma coisa. Veja, eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior. Tá? Você pode até ter obras maravilhosas no cinema, como você tem, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que é um filme maravilhoso, mas não é a mesma coisa que o livro. São artes diferentes. E obviamente quando o seu professor pede para que você leia um livro, ele não quer apenas que você capture o enredo da história. Ele quer também que você pegue todas as características que são próprias de uma obra literária, especialmente a linguagem, o jogo de linguagem, que é a parte artística dessa obra. Então, quando pedirem para você ler um livro, leia o livro e assista o filme como um complemento, tá? Você talvez perceba as diferenças que eu estou tentando mostrar sobre essas duas formas de arte. Beleza, gente? Eu espero ter esclarecido um pouco mais, né, sobre essa diferença entre essas duas artes, que é o cinema e a literatura. E assim espero também que você fique um pouco menos rebelde quando o professor não permite que você assista a um filme, né, substituindo a leitura da obra que ele pediu, tá? E sabe o que seria legal agora? Você deixar aquele like nesse vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, que eu estou sempre trazendo esse tipo de discussão para você. Um abraço!